Capítulo de número 4, nós estamos meditando nesse mês que iniciamos essa semana, o mês de abril, e o nosso tema desse mês de abril é baseado no terceira qualificação do fruto do Espírito de Gálatas capítulo 22, que é a paz. Nós tivemos meditando no mês de janeiro sobre o nosso compromisso de membresia para com a igreja. No mês de fevereiro nós meditamos acerca do primeiro fruto do Espírito, ou a primeira qualificação do fruto do Espírito, que é o amor. E no mês de março estivemos meditando sobre a segunda qualificação, que é a alegria. E nesse mês de abril, nós estaremos meditando acerca da terceira qualificação do fruto do Espírito, que é a paz. E o nosso tema, vamos recitar o nosso tema agora, do mês de abril, está na primeira página do seu boletim da semana, mas também o Paulo tem aqui no projetor para você relembrar. E nós vamos então estar recitando o nosso tema e a nossa divisa do mês de março. Vamos estar recitando então? Esse março de abril. Juntos, sob o comando do Espírito, e vivendo na paz de Deus em Cristo Jesus. Ok, de novo. Sob o comando do Espírito, vencendo as inquietações do mundo e vivendo a paz em Deus em Cristo Jesus. A divisa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então vamos abrir nossas Bíblias para Filipenses capítulo de número 4, e nós vamos refletir sobre os degraus que o apóstolo Paulo nos mostra que nós precisamos subi-los para que essa paz realmente seja real em nossas vidas. Hoje nós vamos meditar sobre esses fatores, esses degraus, esse caminho que nós precisamos seguir para que essa paz seja experimentada por nós, seja real em nós. Na próxima quarta-feira nós vamos meditar sobre como manter essa paz que nós, depois de trilharmos esses caminhos, de subirmos esses degraus para experimentarmos a paz, como que nós podemos manter essa paz em nós. E a nossa meditação vai ser em Filipenses capítulo 4, a começar com o versículo de número 1. Quem desejar, fica em pé e leia o versículo de número 1 de Filipenses capítulo 4. Quero ouvir você lendo. Meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria é coroa. Estais assim firmes no Senhor, amados. Está firme no Senhor, amados. A palavra traduzida como firme também pode ser traduzida como permanência ou permanecer. A palavra grega traduzida como firmeza, permanência, continuidade. E o apóstolo Paulo mostra que esse é o primeiro degrau que nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos estar subindo em nossas vidas espirituais, rumo a experimentarmos em todo momento, em todas as situações, a paz de Deus em nossas vidas
por intermédio de Cristo Jesus. Ele termina dizendo no versículo de número 1 que a igreja dos filipenses, os irmãos filipenses, deveriam permanecer, deveriam continuar, deveriam estar firmes no Senhor. E ele está falando exatamente a crentes em Cristo Jesus. Ele está falando à igreja. Ele está falando a nós que somos crentes em Cristo Jesus. Que muitas vezes nós queremos os benefícios de ser crente em nossas vidas, mas nós não temos a disposição de pagarmos o preço para que nós possamos ser vistos verdadeiramente como crentes em Cristo Jesus. Hoje à noite, nos pedidos de oração, nós ouvimos de uma pessoa que é cristão, mas não está dando exemplo de cristão, não está vivendo como cristão, né? Está sendo avarento, querendo o que é dos outros só para ele, o que deveria ser dividido com todos os outros. E isso é uma falta de firmeza na fé, de firmeza no Senhor. Hoje mesmo eu vou falar, porque não foi de ninguém da nossa igreja, é num bairro bem longe daqui, pessoa desconhecida daqui. Certamente, se fosse de alguém aqui da igreja, eu não estaria falando isso. Mas hoje eu lidei com uma situação muito delicada entre cristãos, né? É um casal recém-casados, 1 ano e 8 meses de casados, mas o marido é um dos líderes de uma igreja pentecostal. O líder dele é o pastor dessa igreja, uma igreja grande, que tem rádio, tem tudo, muito conhecida na cidade. Mas o que aconteceu? Esse casal, eles casaram e planejaram ter filhos só daqui a algum tempo, por ela trabalhar, por ele trabalhar, e então decidiram que não ia ter filho logo. De repente, 1 ano depois do casamento, 11 meses depois, ela terminou engravidando. O plano de evitar a gravidez falhou, e ela engravidou. E o marido começou a acusar ela de ser a responsável pela gravidez, que ela não poderia ter ficado grávida agora. E começou a confusão. E esse líder dele, a igreja dele, foi aconselhar o casal e deu toda a razão a ele, disse que ela estava completamente errada em ter engravidado, mesmo que ela não havia planejado a gravidez, e ele deu toda a razão ao marido de estar chateado com ela, de ter parado até de falar com ela por causa da gravidez. O que acontece? Também os pais dele, que se dizem evangélicos também, foram contra a moça, e nesses 9 meses de gravidez, que hoje à noite, ela está na paternidade para vir a criança, sem a presença do pai, e terminou esse casamento acabando por causa da gravidez, e o marido colocando até a mulher para fora com tudo que ela tinha, e ela está na casa da sua mãe para ter o seu bebê. Então, tudo isso só se pode ter uma explicação: falta de firmeza na fé em Cristo Jesus. Porque quando nós buscamos confiar as nossas vidas ao Senhor, ficar firme no Senhor, nós vamos ter um coração brando,
suportador, perdoador, amoroso. Mas quando a pessoa, mesmo tendo o nome de cristão, não tem a sensibilidade pelas necessidades dos seus vizinhos, ou não tem a sensibilidade de cuidar do próprio filho que está chegando, então é porque essas pessoas não têm cultivado a firmeza na fé. Não tem feito por onde está firme na fé. Não tem tido a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática a cada dia. E isso nós podemos ver absurdo, que isso é algo completamente absurdo, nós vamos falar. Só que para mim, para você, também é possível praticarmos absurdos, mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, se nós não estivermos desenvolvendo a firmeza da fé. Será possível vivermos ignorando as necessidades dos outros? Será possível um coração soberbo? Será possível um coração ignorante? Será possível um coração avarento? Se nós não mantermos a nossa firmeza no Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo que o primeiro degrau que nós temos que subir para que a paz de Cristo seja real em nós é o degrau da permanência no Senhor. O que é ser permanente no Senhor? É estar firme nos caminhos do Senhor, custe o que custar. Se tem uma coisa que nós nunca podemos negociar em nossas vidas, é a nossa permanência no Senhor. Isso nós não podemos negociar com nada e nem com ninguém. Sair dos caminhos do Senhor por causa de qualquer outra coisa. Isso é completamente inegociável. O segundo degrau que ele nos manda trilhar, esse segundo degrau está no versículo de número 3. Alguém fica em pé e leia em voz alta o verso 3 de Filipenses capítulo 4. Peço também aqui, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalharam comigo no Evangelho, e quanto quereis, e quanto os esposos meus, cujos nomes estão no livro da vida. Ok. O segundo degrau, depois de cultivar a permanência no Senhor, a firmeza no Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo que é nos importarmos com o Senhor. Ele agora suplica o seu companheiro de ministério que ajude agora algumas pessoas que estão tendo dificuldade de reagir na vida cristã. Não existiria necessidade de Cristo vir e morrer por nós na cruz se nós não fôssemos condenados. Não haveria necessidade de nós sermos participantes da obra do Senhor se não houvesse desajuste na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Desajuste esse que, se não vigiarmos, pode acontecer, e com certeza já aconteceu na vida de todos nós. Então é o degrau de se importar com o bem-estar espiritual dos outros, se importar com o crescimento espiritual dos outros, se importar com a reconciliação dos outros, com os outros corresponderem à vida no Evangelho também. O terceiro degrau que o apóstolo Paulo nos manda subir rumo a experimentarmos a paz de Cristo em nossas vidas está no versículo de número 4. E esse versículo é bem conhecido de todos nós. Então vamos recitar ele juntos? Assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É o degrau do contentamento em Deus. Nós temos todos os motivos para vivermos, humanamente falando, todos os motivos para vivermos descontentes.
no dia a dia. Mas o apóstolo Paulo está nos convocando a olharmos todos os dias para o Senhor nas nossas vidas, para o nosso Salvador, para Cristo Jesus, porque nele nós vamos encontrar grandes e muitos motivos para vivermos alegres, contentes, apesar das circunstâncias que rodeiam a nossa vida, apesar dos problemas que temos que enfrentar no dia a dia, apesar da fadiga do dia a dia, apesar das injustiças que nos rodeiam no dia a dia. Depois dele nos mandar subir o degrau da firmeza do Senhor, da permanência nos caminhos do Senhor, ele nos manda subir um segundo degrau, que é o degrau de se importar com o bem-estar dos outros, espiritual dos outros. E agora ele nos manda subir o degrau do contentamento, da alegria em Cristo Jesus. Se há motivo para a tristeza em volta de nós, há motivo de alegria quando nós olhamos para Jesus, quando nós contemplamos o que Ele fez, o que Ele faz e o que está determinado a fazer para as nossas vidas. O terceiro degrau que Ele nos manda subir está no versículo de número 5. Alguém fique em pé e leia, por gentileza, o verso de número 5. Seja a vossa moderação conhecida em todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Essa palavra pode ser traduzida como equilíbrio, como equidade, como bondade, mas o que o apóstolo Paulo realmente quer nos transmitir é que nós precisamos nos apropriarmos da direção do Espírito em nossas vidas para viver uma vida equilibrada. Não no lado material, não é equilibrada no patrimônio, não é equilibrada na cultura, na vida intelectual, na vida financeira, mas equilibrada no nosso emocional, na maneira como agimos e como reagimos, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós equilibramos as nossas ações, na maneira como nós reagimos na dificuldade, na ofensa, na maneira como nós equilibramos a nossa vida diante das situações que nós vamos enfrentar. Por exemplo, há muitos cristãos que tornam-se, eu já participei, você também, de muitos funerais, que mesmo sendo cristãos, aparentes que estão completamente desequilibrados, agindo como se não tivesse nenhuma esperança em Cristo Jesus. Sem lembrar que a Bíblia diz que a morte é vitória para aquele que está em Cristo, é descanso para aquele que está em Cristo. São só exemplos da maneira como nós devemos reagir à dor, da maneira como nós temos que reagir à dificuldade. E aí nós podemos olhar para o versículo de número 12, quando o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a se comportar em todos os momentos da sua vida, na fartura e também na necessidade. A tendência nossa é desespero na necessidade e a tendência nossa é se regalar esplendidamente na fartura, né? Quando a coisa está bem. Mas o apóstolo Paulo diz que tem que ter equilíbrio. Nós temos que equilibrar as nossas ações. Por exemplo, é comum estarmos preparados para dar um troco quando nós recebemos uma ofensa.
quando a Bíblia diz que a nossa atitude diante da ofensa de qualquer um deve ser de perdão. No nosso coração deve estar a capacidade de perdoar, não quando alguém nos pede perdão, mas quando alguém nos ofende. Nós devemos agir em perdão quando nós somos ofendidos, independente da pessoa pedir desculpa, pedir perdão ou não. O perdão deve ser liberado no momento em que nós somos ofendidos. Isso é equidade, isso é equilíbrio, isso é estar equilibrando nossas ações, e ele nos mostra que é um passo decisivo para que nós possamos estar experimentando a paz de Cristo em nossos corações. A quinta ação, ou o quinto degrau que ele nos manda subir, está no versículo de número 6. E é o tema, a divisa, o versículo base do nosso tema do mês. Vamos repetir ele juntos? Recitar juntos agora? Bem forte. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Presta atenção nos passos que o apóstolo Paulo nos manda dar aqui. Primeiro ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele manda que nós venhamos eliminar da nossa mente toda e qualquer ansiedade. Toda e qualquer ansiedade. Nós precisamos eliminar das nossas vidas. O que vai acontecer amanhã não nos pertence. Só nos pertence o hoje. O amanhã poderá não mais existir para nós. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele nos exorta também a eliminar a ansiedade. Ele diz: cada dia tem o seu mal. E nós somos incapazes de lidar com o mal de hoje. Imagine nos preocuparmos com o mal que poderá vir amanhã, ou com a emoção que poderá vir amanhã. Ele nos manda descarregar essa ansiedade. E como que nós vamos fazer isso? O salmista diz que a maneira que nós temos de fazer, de eliminar a ansiedade, é confiando o amanhã no Senhor. O apóstolo Pedro diz que a maneira que nós temos de descarregar a ansiedade é lançá-la sobre Jesus. É colocá-la em Cristo. Quando ele diz no capítulo 5 de 1 Pedro, lançando sobre ele toda vossa ansiedade, lembrando que ele tem cuidado de vós e vai continuar a cuidar, porque ele é plenamente fiel. O ato de lançar é o ato de despejar tudo sobre o Senhor. A estrutura do Senhor para receber as nossas ansiedades, para cuidar das nossas ansiedades. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Enquanto o apóstolo Pedro diz que lançando toda, aqui o apóstolo Paulo diz que nós devemos ficar sem nenhuma preocupação, que todas devem ser colocadas no Senhor. E como que nós vamos colocar isso? Aí ele nos mostra a sequência das nossas atitudes aqui. Como que nós vamos fazer desaparecer a ansiedade de nossas vidas? Veja o que ele diz:
que nós vamos fazer desaparecer é pela oração e súplica com ações de graças. A palavra oração significa conversa, transmitir um pensamento, transmitir uma ideia, transmitir uma palavra, transmitir um discurso. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós devemos lançar a nossa ansiedade diante do Senhor através do nosso diálogo com Deus. Oração é conversar, é dialogar, é jogar diante de Deus aquilo que está nos perturbando. É promover uma conversa com Deus quando a ansiedade chega. Então coloca o pensamento diante de Deus e conversa com Deus. Aí ele diz que nessa conversa, porque nem sempre oração é pedido, oração pode ser gratidão, oração pode ser um deleite, uma conversa amistosa com Deus. Mas agora ele diz que além de nós conversarmos com Deus, nós devemos ter a atitude de pedir a Deus, de suplicar a Deus. Se a ansiedade é por uma necessidade que você está tendo, então pegue a Deus o suprimento dessa necessidade. Se a ansiedade é por você não estar tendo equilíbrio de uma situação emocional, então conta a tua história a Deus em oração. Agora, se é por uma necessidade qualquer, suprimento de alguma coisa que falta, ele manda suplicar a Deus. Suplicar significa pedir algo. Pedir a alguém algo que nós precisamos, mas não temos. Então isso é suplicar. E a terceira atitude é a atitude de agradecer. Então em nossa oração não deve ser só pedido, mas deve ser conversa de relacionamento. Nos relacionamos, por exemplo, com Deus, quando nós estamos conversando com Ele e atribuindo a Ele coisas boas. Quando nós fazemos isso, nós não estamos pedindo nada. Por exemplo, quando você ora e enaltecendo a Deus, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de toda glória, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus santo. Então você não está pedindo, você está conversando com Deus. Você está elogiando Deus. Nas nossas orações, para que a ansiedade desapareça, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos manter diálogo com Deus. Conversa com Deus. E se tiver uma necessidade, devemos suplicar a Ele, pedir. E se existe uma gratidão, nós devemos apresentar a Ele nossas gratidões também. Nós devemos agradecer a Ele também. Ele diz, com oração e súplicas, com ações de graças. Aí ele diz que nós vamos estar chegando no pátio da paz. Nós subimos uma escadinha pequena, porque a graça de Cristo encurtou esse caminho entre nós e Deus. A graça de Cristo nos faz capazes de permanecermos nele, de ficarmos firmes nele. A graça de Cristo nos capacita a nos importarmos com o bem-estar espiritual dos outros. A graça de Cristo nos capacita a vivermos equilibrando as nossas emoções. A graça de Cristo nos capacita a nos alegrarmos em Deus, em Cristo Jesus. A graça de Cristo nos capacita
atenciado com Deus para que desapareça de nós a ansiedade. E então, essa graça nos leva a experimentarmos a vida de tranquilidade que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. E essa tranquilidade a Bíblia chama de paz. Estágio de paz. Paz apesar de qualquer coisa que falte, a paz, apesar do que você tem para cuidar, do que você tem para pagar, do que você tem para fazer. E ele diz que essa paz que está no topo dessa escada, de apenas 5 degraus, que essa paz é esplendorosa. Diz que essa paz que nós podemos experimentar em Cristo ultrapassa todo o nosso entendimento. É maior do que o nosso entendimento. Significa que essa paz ultrapassa aquilo que nós podemos entender. E que essa paz guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. O coração, o centro gerador das nossas ideias, estará guardado em Cristo, estará coberto, dominado por essa paz. E os nossos pensamentos, a nossa mente, que nos capacita a entender as coisas e viajar nas coisas, também estará guardada em Cristo Jesus. Essa paz nos leva a olharmos para aquilo que estiver à nossa frente e entender se ela é boa ou se ela é ruim, se devemos absorver ou não. Essa paz nos leva ao entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Essa paz nos leva ao entendimento que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus faz em nós, ao ponto de nos dividir juntas, medulas, alma e espírito, de entender que aquilo que é apresentado a nós se vem de Deus ou se vem do homem. Essa paz, ela guarda os nossos corações. Essa paz, ela guarda a fonte das nossas ideias e desejos. Essa paz domina sobre o nosso entendimento. Essa paz domina sobre a nossa mente. Quando o motivo de inquietação aparecer, essa paz vai lhe capacitar a descansar em Deus e saber que você, descansando em Deus, você está tomando a melhor e a maior de todas as atitudes. Então, repete comigo assim: eu preciso permanecer firme no Senhor. Eu preciso permanecer firme no Senhor. Mais forte: eu preciso permanecer firme no Senhor. Eu preciso permanecer firme no Senhor. Eu preciso ajudar os outros a permanecerem firmes no Senhor. Eu preciso ajudar os outros a permanecer firmes no Senhor. Eu preciso equilibrar minhas ações e reações. Eu preciso equilibrar minhas ações e reações. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. E então, queridos, nesses 5 passos, o apóstolo Paulo mostra que a paz de Cristo será o estágio que nós precisamos experimentar no nosso tempo terreno.
no nosso tempo aqui na terra, vivendo em paz em meio a aflições, vivendo em paz em meio a guerras, vivendo em paz em meio a razões para ter medo, vivendo em paz em meio a razões para ter insegurança, vivendo em paz mesmo sentindo dor, vivendo em paz mesmo que algo que desejamos não esteja acontecendo, vivendo em paz mesmo tendo coisas para cuidar que estão além das nossas possibilidades. A paz de Cristo, que excede toda a nossa compreensão, ela guardará o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento a cada dia. É esse o desejo de Deus. Mas para isso é preciso permanecermos nele. É preciso sermos agentes dele para com os outros. É preciso que nós possamos estar deixando o Espírito Santo equilibrar a nossa vida. É necessário que nós possamos estar nos agradando das coisas de Deus, nos alegrando nele. E é preciso estar colocando a oração no lugar da ansiedade. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós te somos gratos pela tua palavra. A tua palavra, meu Deus, é saborosa aos nossos lábios. A tua palavra, ó Deus, que traz a instrução que nós precisamos no nosso dia a dia. Amém. A tua palavra que é a luz para os nossos caminhos. A tua palavra, ó Deus, que é a verdade que nós precisamos ouvir, que é a verdade que nos liberta dos nossos maus caminhos. A tua palavra, ó Deus, que é a fonte de sabedoria para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Obrigado por cada um dos teus filhos e filhas que esta noite chegaram aqui. Que o Senhor os leve em paz aos seus lares, amém, em paz às suas atividades, em paz ao sono desta noite, em paz às suas atividades da manhã. Que aqueles que não chegaram aqui por estudo, por trabalho, que o Senhor também os traga em proteção e na tua santa paz de volta aos teus lares, amém, aos seus lares hoje à noite. Aqueles que não estão aqui por doença, que o Senhor os capacite a descansar em ti hoje à noite, a confiar em ti na cura de cada um. Os que não estão aqui por fraqueza espiritual, que o Senhor ative neles a tua palavra, para que eles possam experimentar a paz que vai além de qualquer sofrimento, dor ou alegria do tempo presente. Nós choramos, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus.